Bom dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que a leveza da presença de Deus e a paz que excede todo entendimento estejam com cada um de vocês nesta manhã. É uma bênção estarmos juntos mais uma vez, como uma família espiritual, prontos para depositar aos pés do Senhor tudo aquilo que nos pesa. Hoje, a nossa oração é sobre um dos atos mais libertadores da fé. O ato de soltar. Soltar os fardos que carregamos por tanto tempo, as malas pesadas do passado, as pedras da preocupação com o futuro, a bagagem do ressentimento e da culpa. Nós nos acostumamos tanto com o peso que muitas vezes esquecemos como é viver com as mãos e o coração livres. E como um primeiro passo, um gesto de que você está pronto para experimentar essa liberdade, eu quero te convidar a fazer uma declaração de intenção. Se você deseja entregar a Deus o peso que tem carregado, escreva aqui nos comentários com um coração decidido. Senhor, hoje eu solto o meu fardo. Que cada palavra que você digita seja um elo da corrente que você está começando a quebrar. Um passo para fora da prisão da preocupação. E ao fazer isso, deixe também o seu like. Pense que a sua curtida pode ser o sinal de que alguém que talvez se sinta esmagado sobre um peso neste exato momento precisa para entrar nesta oração e encontrar alívio. Juntos, criamos essa atmosfera de libertação. Agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a se preparar. Respire fundo. Imagine que a cada vez que você solta o ar, você já começa a aliviar a tensão dos seus ombros. Solte o controle. Silencie a voz que diz que você precisa resolver tudo sozinho. Vamos nos apresentar diante daquele que nos fez o convite mais amoroso de todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós diante de Ti, com os ombros curvados e o coração pesado. Nós confessamos a Ti a nossa teimosia. Confessamos que mesmo ouvindo o Teu chamado para o alívio, nós nos apegamos a esses pesos como se fossem parte de quem somos. Nós os carregamos para cima e para baixo, nos acostumamos com a dor e esquecemos como é caminhar com leveza. Perdoa a nossa desconfiança, Pai. Perdoa-nos por acreditar que o nosso controle é mais seguro do que a Tua providência. Mas hoje, nós escolhemos obedecer ao Teu chamado. Em um ato de fé e de vontade, nós começamos a soltar. Primeiro, Senhor, nós soltamos o fardo da culpa e do passado. O peso dos nossos erros, das palavras que não deveríamos ter dito, das decisões que nos trouxeram até aqui. Nós entregamos a Ti o filme dos nossos fracassos que passa em nossa mente e a voz da acusação que nos lembra constantemente de nossas falhas. Nós recebemos o Teu perdão que nos lava e nos purifica, e escolhemos nos perdoar também. Em seguida, Pai, nós soltamos o fardo da preocupação com o futuro, a ansiedade por um amanhã que nem sequer chegou, o medo do "e se?", os 1000 cenários catastróficos que criamos na nossa mente. Nós entregamos a Ti os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso futuro financeiro. Nós declaramos que Tu és o nosso provedor, o nosso pastor, e nada nos faltará. Nós colocamos em Teu altar o peso do ressentimento e da mágoa, a ofensa que não conseguimos esquecer, a ferida que continua aberta, a amargura que envenena nossa alma. Nós reconhecemos que carregar isso só nos faz mal, é pesado demais. Nós entregamos a Ti essa pessoa, essa situação, e Te pedimos a graça sobrenatural para liberar perdão e sermos livres. E o mais pesado de todos, Senhor, o fardo que sustenta todos os outros, nós soltamos a necessidade de ter o controle. Nós abrimos mão da ilusão de que podemos gerenciar cada detalhe da nossa vida. Nós renunciamos à pressão de ter que ter todas as respostas.
Nós confessamos, nós não sabemos tudo, não podemos tudo, mas nós conhecemos aquele que sabe e que pode. Nós trocamos o nosso controle pela tua soberania. Nós trocamos a nossa agenda pela tua vontade perfeita. Nós soltamos as rédeas e confiamos que tu és o melhor condutor para a nossa vida. Pai, com as nossas mãos e os nossos corações agora vazios dos fardos que carregamos por tanto tempo, nós estamos prontos para receber a troca que o Senhor nos oferece, pois o teu convite não era apenas para soltar o peso, mas para tomar sobre nós algo novo, o teu jugo, que é suave, e o teu fardo, que é leve. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda a beleza desta promessa. Muitas vezes, nós temos medo da palavra jugo porque ela nos lembra de escravidão, de peso, de obrigação. Mas o jugo de Jesus é diferente. Naquela época, um boi mais velho e experiente era colocado no mesmo jugo que um boi mais novo e fraco. O boi experiente guiava, ensinava e carregava a maior parte do peso. É isso que Jesus está nos oferecendo hoje. Ele não está te dando um novo conjunto de regras pesadas para seguir. Ele está te convidando para se colocar no mesmo jugo que Ele. Ele está dizendo, deixe-me andar ao seu lado, deixe-me guiar os seus passos, deixe-me carregar a parte mais pesada da carga. Apenas ande comigo, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Que revelação libertadora! Seguir a Cristo não é sobre lutar sozinho para ser perfeito, é sobre se render à sua força, aprender com a sua humildade e caminhar no ritmo da sua graça. O único fardo que Ele nos pede para carregar é o fardo do amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E até mesmo para carregar este fardo, Ele nos dá a sua força e o seu espírito. Então pare de tentar puxar o arado da vida sozinho. Você está se esgotando à toa. Existe um mestre amoroso ao seu lado convidando você para uma parceria onde ele faz o trabalho pesado e você encontra descanso para sua alma. É a troca mais extraordinária que existe. Você entrega a ele o peso esmagador do seu pecado e da sua ansiedade e ele te dá a leveza da sua graça e da sua paz. Senhor, com essa compreensão maravilhosa em nosso coração, nós agora tomamos uma decisão consciente. Nós não apenas soltamos os nossos velhos fardos, mas em um ato de fé e submissão, nós nos aproximamos de Ti e tomamos sobre nós o Teu jugo suave. Nós nos colocamos voluntariamente ao Teu lado, Jesus. Nós nos submetemos à Tua liderança e ao Teu ritmo. Nós declaramos que não queremos mais correr na frente, desesperados, nem ficar para trás, paralisados pelo medo. Queremos aprender a caminhar contigo, no compasso da Tua graça. E agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a internalizar este compromisso. Feche os seus olhos por um instante e visualize essa cena. Veja-se entregando as malas pesadas da culpa, do medo e da preocupação. E veja Jesus com um sorriso amoroso, te oferecendo um jugo leve, feito de amor e misericórdia. Veja-se se colocando ao lado dele, sentindo a sua força puxando o peso, a sua presença te dando segurança. Este é um ato de aprendizado. Nós te pedimos, Jesus, ensina-nos a ser como tu, manso e humilde de coração. Quebra o nosso orgulho, acalma o nosso espírito competitivo, livra-nos da necessidade de estar certos o tempo todo. Ensina-nos a responder com graça em vez de raiva, com humildade em vez de arrogância. Pois é nesta mansidão e nesta humildade que encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas. A partir de hoje, nós escolhemos aprender contigo. Cada situação do nosso dia se torna uma sala de aula.
Cada desafio é uma oportunidade de observar como tu agirias, de ouvir a tua voz e de seguir os teus passos. Nós paramos de lutar pela vida e começamos a aprender a viver. E nós confiamos que, ao caminhar contigo, ao aprender de ti, encontraremos não mais um fardo, mas um alívio profundo, uma paz que o mundo não pode nos dar. Nós aceitamos o teu jugo e encontramos a nossa liberdade. Pai, com a nossa decisão firmada e o nosso coração disposto a aprender, nós agora te fazemos um clamor. Que esta verdade não seja apenas uma ideia bonita em nossa mente, mas uma experiência real em nosso espírito. Nós queremos sentir o alívio, nós queremos experimentar a leveza, nós queremos encontrar o descanso que a tua alma prometeu. E por isso, nós intercedemos agora por cada pessoa que, mesmo após esta oração, sentirá a tentação de pegar os fardos de volta. A força do hábito é poderosa, Senhor. A preocupação é um vício para muitos de nós. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, sê o nosso guarda, o nosso lembrete. Quando a mão da ansiedade tentar pegar de volta o fardo do futuro, sussurra em nosso ouvido: o seu Pai cuida de você. Quando a voz da acusação tentar nos entregar novamente a mala da culpa, declara em nosso espírito: não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando o impulso de controlar uma situação surgir com força, acalma a nossa alma com a verdade: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu oro especificamente por aquele irmão que enfrenta uma pressão esmagadora no trabalho. Que ele sinta hoje o alívio de trabalhar em parceria contigo, Jesus, e não mais sob o peso da performance. Eu oro por aquela irmã que se sente sobrecarregada com as demandas da família. Que ela encontre o descanso ao entregar cada um dos seus amados em tuas mãos, confiando no teu cuidado. Que a atmosfera em nossas casas mude hoje, que o peso da tensão dê lugar à leveza da graça, que a pressa seja substituída pela paz, que o controle obsessivo dê espaço à confiança serena, que as pessoas ao nosso redor percebam algo diferente em nós, não uma perfeição forçada, mas uma liberdade genuína, um sorriso que brota de uma alma que finalmente aprendeu a descansar. Faça de nós, Senhor, a prova viva de que o teu jugo é suave e o teu fardo é verdadeiramente leve. Meu irmão, minha irmã, nossa oração está se aproximando do fim, mas a sua jornada de viver com as mãos e o coração livres está apenas começando. A decisão de soltar os fardos não é um evento único, é uma prática diária, um exercício constante de confiança. A realidade é que os fardos que você entregou hoje vão tentar voltar. Eles estarão na beira da estrada, chamando o seu nome, tentando te convencer a pegá-los de volta. A preocupação com uma conta a pagar, a lembrança de uma ofensa, o medo de uma notícia ruim, eles vão aparecer. E a sua tarefa, a sua prática espiritual de hoje não é lutar contra eles com força, mas simplesmente se recusar a pegá-los. Quando a preocupação te oferecer a sua mala pesada, olhe para ela e diga: não, obrigado. Essa bagagem não me pertence mais. Eu a entreguei ao meu Pai e Ele está cuidando disso. Quando o ressentimento te apresentar a pedra da mágoa, reconheça-a e afirme: eu já soltei essa pedra. Escolho caminhar leve, com as mãos livres para abençoar e não para carregar o peso de uma ferida. Quando a necessidade de controlar tudo gritar dentro de você, respire fundo e lembre-se do jugo suave de Cristo. Visualize-se caminhando ao lado dele e diga em seu espírito: Jesus está no controle. Eu estou em parceria com ele. Eu posso descansar. Mantenha suas mãos espirituais vazias para que Deus possa enchê-las com a sua paz, com a sua provisão e com a sua alegria.
Cada vez que você se recusa a pegar um fardo antigo, você fortalece o seu músculo da fé. Cada não que você diz à preocupação é um sim que você diz ao descanso de Deus. Então, vá para o seu dia com essa mentalidade. Você é um viajante leve, um peregrino livre. O seu trabalho não é carregar o mundo nas costas, mas caminhar em obediência e confiança ao lado de aquele que sustenta todas as coisas. E com essa determinação de vivermos leves e livres, nós concluímos este nosso tempo de oração, com a alma aliviada e o espírito renovado pela promessa de descanso do nosso Senhor. A liberdade que você experimentou aqui é real e duradoura, mas ela cresce quando é compartilhada. A paz que você encontrou não é para ser escondida. Por isso, eu te faço um convite final que é também uma missão. Primeiro, volte aqui. Quando você perceber a diferença em seu dia, quando sentir a paz no lugar da ansiedade, quando uma situação que antes te esmagaria for enfrentada com uma leveza sobrenatural, compartilhe o seu testemunho nos comentários. Diga: hoje eu vivi com o fardo leve, ou Deus me sustentou e eu não peguei a preocupação de volta. Seu testemunho será a prova de que essa liberdade é possível e inspirará outros a soltarem seus fardos também. Segundo, seja um libertador de fardos para alguém hoje. Você conhece alguém que está visivelmente sobrecarregado, cansado, oprimido? Envie esta oração para essa pessoa, ofereça um ouvido para que ela possa desabafar, dê um abraço. Às vezes, o convite de Jesus, vinde a mim, chegue através da nossa voz, das nossas mãos, do nosso cuidado. Seja o instrumento que Deus usará para aliviar o peso de alguém. E agora, receba esta bênção final sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo, que te chamou para o alívio, te liberte de todo o peso da culpa, de toda a corrente da ansiedade e de toda a necessidade de controle. Que o Deus Pai, em sua infinita providência, cuide de cada detalhe da sua vida. E que o Espírito Santo te encha com uma paz tão profunda e uma leveza tão genuína que você se torne um oásis de descanso em um mundo cansado. Vá em paz, caminhe leve e espalhe a liberdade que você encontrou. Pai, e com esta liberdade recém-descoberta, com as mãos finalmente desocupadas do peso inútil que carregávamos, surge uma nova pergunta em nosso coração. O que fazemos agora com esta leveza? O que fazemos com este espaço que foi criado em nossa alma? Nós te pedimos, Senhor, que o vazio deixado pelos fardos não seja preenchido novamente pela desordem do mundo ou pela nossa própria inquietação, mas que seja consagrado a Ti e ao Teu propósito. Que estas mãos, que antes se agarravam à preocupação, agora se levantem em adoração e gratidão. Que estes ombros, antes curvados pelo peso da culpa, agora se endireitem com a dignidade de filhos amados, prontos para servir. Ensina-nos, Pai, a usar a nossa liberdade para o bem. Que as horas que gastávamos nos preocupando sejam agora investidas em oração e intercessão. Que a energia que desperdiçávamos carregando mágoas seja agora canalizada para construir pontes e praticar o perdão. Que a nossa mente, livre da névoa da ansiedade, se torne clara para ouvir a Tua voz e discernir a Tua vontade. Transforma-nos, Senhor, de carregadores de fardos em semeadores de esperança. Que as nossas mãos, agora leves, se ocupem em plantar sementes de bondade, em oferecer um copo de água fria, em escrever uma mensagem de encorajamento, em fazer o bem sem olhar a quem. Mostra a cada um de nós, Pai, uma forma prática de usar essa leveza hoje para abençoar alguém.
Que a nossa liberdade não resulte em ociosidade ou egoísmo, mas em um serviço alegre e generoso, provando que o teu jugo não apenas nos alivia, mas também nos capacita a aliviar os outros. Pai, e com este novo propósito florescendo em nós, nós te fazemos um último pedido de sabedoria e força. Ensina-nos a guardar esta liberdade. Nós sabemos que a nossa natureza antiga é teimosa e que o mundo ao nosso redor está constantemente tentando nos colocar novos fardos e nos devolver os antigos. A liberdade que conquistamos em Ti precisa ser vigiada como um tesouro precioso. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, sê a sentinela da nossa alma. Monta guarda nas portas da nossa mente para que os pensamentos de preocupação e controle não entrem e façam morada novamente. Guarda as janelas do nosso coração para que a amargura e a ofensa não encontrem uma fresta para se instalar. Que o nosso primeiro pensamento pela manhã seja de entrega, consagrando o dia a Ti antes mesmo de colocarmos os pés no chão, e que o nosso último pensamento à noite seja de gratidão, reconhecendo que foi a Tua mão que nos sustentou, e não a nossa própria força. Ajuda-nos a sermos intencionais em manter este espaço de paz que Tu criaste em nós. Nós nos comprometemos a regar a semente da confiança todos os dias com a Tua palavra e com a oração, para que as raízes da nossa fé se aprofundem, tornando-nos firmes e inabaláveis, verdadeiramente livres para viver a vida abundante que o Senhor planejou para nós. E assim, com os corações mais leves, as mãos mais livres, a alma vigilante e um novo propósito, nós chegamos ao final deste nosso momento sagrado, transformados pela verdade libertadora do Teu convite. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você não precisa mais viver sob o peso esmagador do mundo. Você foi chamado para a leveza, para a parceria com Cristo, para o descanso que renova. E esta liberdade é a sua maior ferramenta de evangelismo. Por isso, eu te convido a ser um farol de esperança. Primeiro, volte aqui e compartilhe o seu testemunho. A sua história de como você soltou um fardo será a chave que abrirá a cela de outra pessoa que se sente aprisionada pela preocupação. Segundo, olhe ao seu redor e seja um instrumento de alívio. Envie esta oração para alguém que precisa desesperadamente ouvir que não precisa carregar tudo sozinho. E agora, receba esta bênção final sobre a sua vida como um selo da sua nova realidade em Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, que te convidou ao descanso, te mantenha livre de todo o peso que não é teu e te ensine a caminhar no ritmo suave da sua graça. Que o Deus Pai, em sua soberana providência, transforme cada preocupação que você entregou em um testemunho do seu cuidado fiel. E que o Espírito Santo, o nosso guardião, te encha de uma leveza tão contagiante e uma paz tão profunda que todos ao seu redor sintam o alívio de estar perto de você. Vá em paz, caminhe com leveza e seja um reflexo da liberdade de Cristo. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Amém.